Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e o motivo do meu cabelo estar desarrumado é não é somente estético, né? Por quê? Por causa da decomposição que paralelamente busca impressão, né, desse arranjo. Então, se você notar, a sociedade ela busca impressão de arranjos de tudo para de saber, assim, né, sobre tudo. Então existem várias formas de calcular esse de saber, porque a gente cria a formalidade, né? A gente cria uma formalidade que ajuiza a gente sobre um certo tipo, um biótipo, né? E aí quando a gente se afasta muito do tipo modal, da moda, daquilo que mais se repete, a gente começa a sentir. E essa sensação, ela é uma desorganização por referencial. Esse referencial é aquilo que mais movimenta as nossas células, e por mais movimentar as nossas células, a gente tem maior tensão de saber sobre essa orientação, a infraatuação das células sobre esse saber, porque é como se a gente conseguisse amassar por reconhecimento de grande repartição celular. Então é como se a gente tivesse uma área bastante precisa para poder fazer o amassamento, né, dessa celulinha, dessa associação de células, né? E aí a gente consegue ser economista nesse sentido. O que é ser economista nesse sentido? É que o que a gente precisava de muita energia, muito metabolismo celular, a gente passa a precisar de menos. E vejam só, de uma mesma estrutura, eu apenas fiz uma impressão, ou seja, uma infração da estrutura, né? Sem mexer na estrutura, eu só amassei a estrutura. E aí esse amassado de estruturas, de células, essa contração, ela começa a significar outra associação. Ele é um agente mais econômico. Eu consigo juntar mais deles em um campo. E então é como se eu tivesse a condição de fazer, né, amassamentos nas matérias, né? Eu conseguisse, ó, amassar a matéria e ainda continua a mesma quantidade de matéria. E aí eu consigo desamassar ela, eu consigo aumentar ela. Então é mais ou menos por isso que eu deixei o cabelo assim, né? Aqui a prova do crime, né? Por que eu fiz isso? Porque hoje a gente vai falar da relação química que cientificou isso, né? Ela conciliou para saber sobre isso em um entendimento que consegue explicar grande parte das realizações de conhecimento sobre os elementos e as relações dos elementos, onde a troca de posição dessas reações, né, dessas estruturas relacionantes, muda a configuração dessa atividade, desse sentido, né? E então realmente sobre estar no universo e sobre ser individualidades
que descarregam sobre esse universo várias detecções de cargas, conseguimos identificar que existe uma desaprovação por localização em atividades sobre tempo e espaço e sobre encaixes de relacionamento com as moléculas, né? Então, eu tenho duas moléculas e dependendo dos encaixes, vai acontecer desencaixes possíveis. Vão liberar placas sensitivas, vão liberar relações que vão ser diferenciais, vão transportar diferenciais para essa cadeia em sentido de atividade em determinadas outras moléculas, né? E aí a gente consegue com experimentos ver isso até mesmo em microscopias, né? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje da aloteropia, né? Vamos falar disso daqui, ó. Aloteropia. Então, se a gente tem, né, esse ponto aqui, ó, em um determinado universo, e aí a gente vai relacionar esse ponto com essa placa, né? E aí a gente vai relacionar com essa placa e vai ter um resultado, um dado de ponto. Só que se eu pegar esse ponto e servir essa placa, eu posso servir ela assim também, ó. Ela pode ser é o mesmo ponto, só que esse ponto ele pode estar assim, ó. É o mesmo ponto. E aí o que acontece? Se eu pegar uma unidade de medida, eu vou ter que aqui equivale a um ponto. E se eu medir isso aqui também vai valer um ponto. Olha que incrível, né? O que aconteceu? Aconteceu um fenômeno de achatamento, né? De forças sobre o ponto. Então, o que corrompe o ponto são os efeitos de placa, né? A gente tem o efeito de placa. Então, olha só, o efeito de placa sobre o ponto. E aí, esse efeito de placa despontua o ponto que continua sendo o mesmo ponto. Ah, pois é. Então, se eu pegar e misturar vários pontos em uma placa, eles são vários pontos, né? Só que dependendo do efeito que cada ponto tem, eu tenho, olha só, tenho vários um ponto, né? Então eu tenho 6 ponto, 6 ponto, né? E esses 6 ponto, cada um pode estar com um efeito diferente, ó. Considerando o ponto, o mesmo ponto, né? Esse aqui pode sofrer o efeito, né, de barra, né? O efeito de barra. E aí esse ponto ele pode estar assim, ó. Agora, tá vendo? É o mesmo ponto, é a mesma massa, é o mesmo ponto. E aí eu posso levar esses 3 pontos para esse universo aqui. E aí dizer que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro. A gente não vê porque está microscópico, né? Então considere que aqui é um aumento de visão. Então se eu tivesse vendo essa placa, eu falaria, olha, eu tenho 6 pontos, eu tenho 6 células ali. Se
estivesse vendo sem resolução visual, sem qualidade de imagem para assistir. Só que quando eu dou um zoom e amplio, eu vejo que esses 6 pontos eles têm a mesma massa, porém eles estão efetuando-se diferentemente. Existe um valor de efetuação para cada um deles sobre esse universo, sobre essa contenção participativa nessa placa, né? Olha que legal, cara. Então, esse um ponto sobre efeito, sobre a efetuação do universo, ele consegue desuniversizar. Esse um ponto, ele consegue se desuniversizar e ser um plano desuniversizado. Olha só, um plano desuniversizado. Dado, não é mesmo? E aí, olha só, a ele o ponto terá o ponto pressão de despontuar, de dividir esse ponto para as atenções universais. O que a gente tem aqui entre os pontos nesse universo? Não é tensões? Se a gente pegar um ponto e fazer a distância de um ponto para outro, o que a gente vai ter? Aqui, ó. A gente vai ter atenções. Aqui, ó. Atenções. Olha o T e olha o A. Atenções. Então aqui, ó. Atenções. Tensões porque esse ponto sobre esse universo, ele tem uma descarga de se manter por energia de si mesmo, de seu circuito de ponto sensitivo. Então tá vendo, ó, a gente tem esse ponto que sofre esse efeito de barra, né, de divisão, para que dessa divisão por várias pressões ele possa ser um ponto desuniversitar ao infinito e alotropia além, né, ao infinito, até que se observe o contrário. Opa, então aqui a gente tem um vilão. Olha só a definição de ponto. Opa, esse ponto aqui é meu e ninguém pega. Poxa, minha família tem esse ponto aqui já há 90 anos. A minha família está aqui. Olha, essa empresa está viva, ela é centenária. Ela é viva desde tantas coisas. Ela é dona desse ponto, dessa marca, dessa Maria, dessa rima, desse ritmo. Então ela merece ser rica, ela merece ter os seus descendentes ricos, né? Não, acho que não. Mas não é o que eu acho que modifica essa indexação de falta de consentimento e preocupação do Estado, né? Do servidor público, né? Até porque é muito novo essas relações governamentais, e muitas das pessoas que é nova, elas ficam alucinadas com o credenciarismo de que elas vão mudar a realidade da história, que elas vão fazer uma diferença no cenário, no Senado, e que elas vão se importar mais com a população, e que elas vão criar leis e vão identificar que precisam, a precisão das coisas, e elas vão saber. Cara, isso não funciona.
ser humano ele é muito de momento, né? Você vê lá, a pessoa ela ganha a vaga, cara, ela fica curtindo a vaga intensamente. Ela nem se preocupa com a responsabilidade de definições de pontos, de regras sociais. Até por isso a gente tem uma desorganização social garantida para o fim da vida. E eu não estou falando de a entropia, não. Entropia. Estou falando disso, não. Estou falando da regra de política. Politicaria, né? Bom, visões à parte. Aqui, ó, a alotropia ela fala realmente de visões, né? E esse observar ao contrário que a gente estava falando, ele é basicamente um espelho, né? Até que a gente espelhe, né? Bom, um dado espelhado ele sofre um efeito de espelhamento, né? Existe esse efeito de espelhamento. A imagem que forma em um espelho, ela é relativamente desconcertada por reação dessas placas de espelho, dessa fibra de espelho, né? Dessa areia sobre várias questões, né? Que conseguem refletir. Cara, se a gente parasse para pensar, o espelho é uma graça e tanta que a gente tem, né? Ele é um céu nas nossas mãos, não é? Só que a gente, até mesmo o espelho, ele é dependente e ele depende de fonte de atividade eletromagnética para que ele consiga funcionar ao nosso favor, de convergir os raios e fazer com que a gente veja desses raios, desses fótons, desses pontos, os defótons que vão dispartir como como associação de fótons por efeito de estabilidade, né, de moléculas associativas, né, do estado das matérias que fazem os raios os raios refletirem na nossa placa de sensibilidade, né? A gente tem 37 trilhões de células e todas elas estão ligadas a um organismo. Essas 37 trilhões de células ligadas ao organismo, elas têm capacidade de sentir, né? A gente tem uma corrente de sentimentos. Cara, imagina a variação de sentimentos que a gente consegue sentir em 37 trilhões de células. Não é bastante? Só que a gente tem sentimentões e sentimentinhos ao infinito e além, né? A gente tem assim, ó. Só que isso equivale à visão, o campo visível e o campo que não é visível, os raios X. Olha aqui, ó. Olha o X da questão. Os raios X. Então a gente enxerga visível, visível, visível. Opa, aqui eu já não estou visível não. Aqui eu já estou sentindo. E aqui eu já não sinto mais. Aqui eu só dessintonizo. Então tem esse lado. Por isso que uma radiação muito forte, uma radiação eletromagnética muito forte,
tem o poder de lesionar a gente, porque ela vai bater no corpo tão forte e esse corpo não vai conseguir refletir por sensação. Vai ser mais forte que a sensação pode sentir e de estar sentindo. E aí ela vai destruir a capacitância da célula de sentir. Não é uma doideira, cara? É uma doideira. E até mesmo essa representação, porque vejam só que é uma fatia de um amparo de plano celular, né? E aqui você pode imprimir que aqui é o núcleo da célula, né? Aqui é o núcleo da célula. Esse espelho aqui, ó. Não é bacana? É. Bora então. Vamos então sequestrar aqui um conhecimento a mais para os nossos rendimentos de pensadores, né? De equilibrantes quanto pensantes a gente pode ser, né? A alotropia é a propriedade química que permite a formação de uma ou mais substâncias simples diferentes a partir de um mesmo elemento químico. Então a gente tem um elemento químico, elemento químico e várias substâncias desse elemento, né? Um elemento químico e várias substâncias dele, né? Então eu posso ter um álbum elementar. Um elemento químico, né? Um pouco aqui, ó. Formação de uma ou mais substâncias simples diferentes a partir de um mesmo elemento químico. Um elemento químico, vamos supor que ele é uma forma assim, né? E ele sozinho, ele é sozinho. Só que se eu achatar ele pode decair se eu mudar, né? Se ele está associado com outros elementos, né? Ele pode sofrer diferenciação por isso. Ele pode estar mais interno ou menos interno. Eu posso colocar ele aqui e aqui e aqui, entrar um outro elemento aqui. Tá vendo? Olha que doideira. Existe toda essa questão de formação. Então, olha só. Esse é o poder da formação. São exemplos de alotropia. Vamos ver alguns exemplos para depois voltar para esse quadro aqui. São exemplos de alotropia. O carbono, a partir do qual são formados o grafite e o diamante e o oxigênio, a partir do qual é formado o ozônio. Então, olha que massa, cara. Você tem o carbono, esse elemento, e o carbono, ele, a partir da qual são formados grafite, diamante e oxigênio. Consegue formar grafite, diamante, oxigênio, as variedades alotrópicas podem resultar de duas situações.
Uma deles se refere à quantidade de átomos presentes nas moléculas. A outra do arranjo da sua estrutura, ou seja, na forma como os átomos se dispõem geometricamente. Então, as variedades alotrópicas podem resultar de duas situações. Então, vamos aqui, ó, variedade. Refere-se à quantidade de átomos presentes nas moléculas. Então, quantos átomos tem na molécula? Molécula, ela é uma molécula, é uma receita, né? São misturas que deram certo. E a outra é o arranjo da sua estrutura, ou seja, na forma como o átomo se põe. Então, arranjo da sua estrutura. Então, vamos ver isso aqui, ó. Quantos átomos tem na molécula? Então, vamos pôr que eu tenho 2 átomos na molécula. Uma molécula de 2 átomos. E esses 2 átomos, eles são isso daqui, ó. Peraí. Eu tenho esse e eu tenho esse átomo aqui. Então vamos lá, vamos começar a empregar esses arranjos, né? Olha aqui, eu consigo fazer um arranjo com ele aqui, eu posso fazer com ele aqui assim, eu posso tentar fazer uma coisa aqui e ela parecer que é a mesma coisa. Olha só que legal, dependendo da forma como eu encaixo, né? Tá vendo? Olha só que legal. Então existem várias formas. Tá vendo? E aí, essas variações de formas, como eu expliquei no começo do vídeo, elas vão dar um resultado diferente, principalmente pelo sentido sensitivo, que diz a força dessa união, né? Por exemplo, se dependendo da mudança dessas relações de átomos para se formarem moléculas, elas podem ter um diferente percurso para chegar no núcleo potencial dessa molécula, né? Vamos supor que a molécula é isso daqui. Sempre ela vai virar uma coisa mais ou menos assim. Que a gente vai ter o processo molecular de imação, né? Uma mistura quântica, né? Sobre os elétrons e os nêutrons. E aí nessa mistura quântica, a gente pode ter padrões misturativos que fazem dificultar o agente externo chegar ao núcleo, né? Então a gente chama isso de gradiação potencial sensitivo ou anabolismo celular, ou efeito ou até mesmo você pode chamar isso de aumentar o coeficiente de ativação da célula, ou a calorimetria, uma coisa assim. Uma vez que sobre as mudanças alotrópicas, uma molécula ela pode ganhar características nesse sentido aqui, ó, né? Aumentar as placas de contração de reação sensitiva.
Isso também pode ser chamado de expansão do universo, né? O universo ele se expande obrigatoriamente assim, dado que o universo ele já está pronto. A única expansão que ele pode fazer é, é nesse sentido de arranjo, de variação de elementos sensitivos. Ou seja, nós estamos nesse plano, né? E a outra são os arranjos, são os arranjos, são os arranjos dessa arranjos geométricos, né? Porque a gente tem essa esse modelo aqui de elementos químicos, né? Vejam bem. E aí dentro desse elemento aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, né? Então a gente pode ter isso aqui. Esse é um elemento. Pá. Vamos fazer a retratação desse efeito holotrópico aqui. Vamos pegar aqui, vamos exportar para cá. Aqui vai dar para fazer essa paisagem bem. Ó, você tem esse e desse você tem esse daqui também, ó. Olha que legal. Não parece uma rosa? Uma rosa aromática? É bacana. É o mesmo quantidade de moléculas, são as mesmas moléculas, né? Percebem? São as mesmas moléculas. E aí esse aqui eu posso botar aqui assim. Olha só que legal. Não é a mesma molécula? Então esse aqui é só um modelo dessa uma molécula aqui, ó. A gente tem uma molécula. E aí essa uma molécula, sobre mudança dessa uniformidade geométrica, a gente conseguiu essa uma molécula aqui. Existe uma estratégia totalmente diferente para chegar no núcleo. Olha só, aqui para me chegar no núcleo sensitivo eu tenho que passar por isso tudo, dependendo da mistura ou daqui de fora, né? Dependendo da colocação, né, em conjunto. Esse aqui não, esse aqui já é diferente. Então existe essa diferenciação alotrópica. Isso é incrível. Quando você entende isso, você entende de potenciais, né? E entende da esperança. A esperança potencial vive aqui, ó. Vive aqui. Ou seja, na insistência de colocação. Ou seja, de servir molecular. De servir molecular a partir do elemento que serve ser. Uma hora você acha um melhor encaixe, uma melhor molécula para ser conservido, né? Um servidor de agente social, agente natural. É assim que funciona a sobrevivência. Você só se torna mais forte quando insiste e encontra um plano molecular de associação que faz você render-se, né? Essa é a aliança. Essa é a tal da arca da aliança.
Tá aí, ó. Ah, então, vamos ver que a alotropia do carbono. Os alótropos do carbono mais comuns são o grafite e o diamante, mas há outros alótropos do carbono. São exemplos o fulereno, o nanotubo de carbono e diamante lonsdaleita. Lonsdaleita. Não, é lonsdaleita. A alotropia do carbono decorre da organização atômica, ou seja, a forma como os átomos se dispõem geometricamente. Aí, olha que bacana. Olha as mudanças geométricas fazendo a dimensão e o poder associativo e sensitivo de compor ou decompor a matéria. Sobre as tensões que ela uniforme contrai e aversiona a natureza por edição de uniformidade, né? De montagem de blocos. Os átomos de grafite são unidos de 3 em 3 e apresentam a forma de hexágono. Tá bom, bacana o hexágono, a geometria, né? Hexágono. Queremos imagens aqui. Então aqui, ó. Hexágono. Tá vendo como a gente pode ter hexágonos regulares e irregulares? Tá aí. Hexágonos. Questão do carbono. Bom. Vamos pegar aqui e dividir o hexágono. Fazer esses cruzamentos aqui. Se a gente virar o hexágono do outro lado, o que a gente tem, né? O que será que a gente encontra? Acho que a gente encontra mais ou menos alguma coisa assim, ó. Não é mesmo? Só que a gente tem, quanto mais divisão, mais a gente se aproxima disso daqui. Essa identidade aqui que muitos conhecem, que tem uma certa precisão sobre os estados de relação com a natureza, né? A natureza, ela reage assim, ó, sobre as coisas. Ela tem campo por toda parte, né? E aí, quando a gente consegue ser um bloco redondo, né? Quer dizer que a gente consegue ser mais flutuante. O que é flutuante? É você ter energia fluida, né? Para descontrolar, né? Para servir, né? Para servir de reação. Então, isso é muito doido, porque o que a natureza faz com a gente o tempo todo é isso daqui, ó. O tempo todo a natureza ela faz isso com a gente. Só não ver quem não quer ver, só sentir, né? E a ciência ela tenta ver, ó.
O tempo todo a gente tá assim, pá, 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 né? E aí o que que acontece? Esse tá assim um dia chega no ponto, né? No ponto de roda, de rolamento. Vamos voltar aqui. Isso se chama decaimento também. Os átomos de grafite são unidos de 3 em 3 e apresentam a forma do hexágono. Uma camada de grafite corresponde ao nanomaterial grafeno. Os átomos de diamante, por sua vez, são atraídos de 4 em 4 e apresentam a forma de octaedro. Então, isso aqui é o efeito de relação que ocorre mediante a alotropia do carbono. Vamos ver um pouco aqui. Alotropia do enxofre. O enxofre possui várias formas alotrópicas, S2, S4, S6. Dentre as mesmas se destacam o enxofre ortorrômbico ou rômbico e o enxofre monoclínico, ambas apresentadas por S8, mas agrupadas de formas diferentes. Alotropia do enxofre. A alotropia do enxofre decorre da organização atômica, ou seja, a forma como os átomos se dispõem geometricamente. Aqui, alotropia do enxofre. A alotropia do oxigênio. Okay. Vamos registrar aqui enxofre e oxigênio. O oxigênio forma dois alótropos, o gás oxigênio e o gás ozônio. O2 e O3. Ozônio e oxigênio. Gás. Pelo fato de ser formado de átomos de oxigênio em números de 2 a 2, formam moléculas biatômicas. Quanto aos átomos de ozônio, eles se unem de 3 em 3, formando moléculas triatômicas. A alotropia do oxigênio acontece em função do número de átomos presentes nas moléculas, o que é chamado de alotropia por atomicidade. Atomicidade. Vamos voltar ali na do enxofre. Vamos anotar aqui. S2. Enxofre ortorrômbico. Tá aqui a organização geométrica.
Alotropia do fósforo. As formas de alotropia do fósforo mais conhecidas são o fósforo vermelho e o fósforo branco. Enquanto o fósforo vermelho não tem uma estrutura definida, o fósforo branco é formado pela estrutura tetaédrica, ou seja, por 4 átomos de fósforo. P4, PN. Bacana. A alotropia do fósforo, tal como a do oxigênio, é feita por atomicidade, o que significa que ela depende do número de átomos presentes nas moléculas. Quantidade de átomos. Também por atomicidade. Olha, isso é muito envolvente porque isso tem o poder, vamos prestar atenção aqui, ó, o poder de mudar a relação dos seres vivos, principalmente dos sobreviventes, aqueles que estão vivendo, né? Aqueles que estão no infinitivo, né? O dado infinitivo, né? Estão sofrendo em si. E aí esse lado de montagem, a elegância disso é que está em tudo, né? Está em tudo. Os encaixes. Por quê? Porque dentro do estado de entropia, né, a desorganização do universo, né? Porque esse aqui é o universo. Só que cada universo dentro de si, né? Cada universo, cada um desses versos, um verso, ele está afirmando estar organizado. Então esse verso, ele afirma estar organizado até que se une a outro verso. E aí ocorre a expansão do verso. É muito simples mesmo. É ridículo de simples. Mas quando você nasceu, seria muito difícil de explicar para você isso, né? Você precisou de vários versos para encontrar tradução para esse verso que a gente acabou de explicar, que consente a explicação da expansão do verso, do universo. E é assim que funciona os dados de 1 no verso, né? E esse 1 no verso, ele está sempre sobre essa expansão, esse processo de transdução, expansão e união, fazendo filhos. Então, 2 no verso não gera 1 no versão. Esse não é o nil, ou também conhecido como nova versão. E a gente não está sempre fazendo isso há anos. Pois é.
Então, é basicamente isso. E por que a gente se preocupa? Porque essa união estável ou desestável pode mudar todo o curso do futuro. Ou seja, da relação dos seres vivos no futuro. Então, se a gente começa a entender que no futuro seremos nós ou nossa nova versão, que parte de nós, a gente vai começar a fazer as mudanças nas relações dos seres vivos. Vamos pensar nessas mudanças, porque seremos nós ou parte de nós nesse futuro. Não. Então é incrível porque o resultado das nossas matérias vão continuar sofrendo essas alotropias por definição de entropia, mas a gente sabe que cada um nesse verso ele se consente a admitir que está organizado. E aí a desorganização vem quando existe a união, só que a união, depois de muito estável, ela começa a consentir estar organizada, mesmo em entropia. Né? Isso é extraordinariamente louco, massa e é gostoso praticar essas relações associativas, porque é prazeroso, né? É tão bom, se você fizer isso, começa a ser tão bom quanto viajar, né? Quanto fazer outras coisas. Não é à toa que o estudo, a ciência, ela sobreviveu, né? E isso é muito importante. Se você conseguir extrair esse crédito que eu estou tentando enunciar, aos poucos você terá condições de consentir e desaver esses estados de relação com as matérias. E isso vai te ativar e vai fazer com que você se relacione diferente. Começa a se relacionar diferente com todos essas a gente chama de homenagens à sobrevivência, né? As identificações científicas que buscam sempre estar homenageando o lado da ciência, o lado do homem que descobre ser, né, ele mesmo o dono de toda a história, né? Somos nós todos unidos aí, irmãos, irmãs, filhos desse no verso, desse estado no verso. Então, quando algo estranho começa a aparecer para você, pode ter certeza que é você que está causando esse algo estranho, porque a gente sempre é e sempre será esse no verso. Você tendo condições de saber disso agora ou não, né? O fato é que a gente está juntando prova, juntando condição para dizer e conseguir viver sobre esse estado de atividade nesse planeta, né? Nessa história. Talvez assim Deus, quando a gente chegar nesse momento, ó, a gente chegue, a gente consiga cumprimentar a nossa unidade, né? A nossa se encaixar, né?
Bom, no mais é isso. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!